Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Gabriel Ber, eu sou o coordenador, o atual coordenador do Núcleo de Psiquiatria Geriátrica da PRS. Essa é a atividade de reabertura do núcleo, e a primeira, né? O núcleo ele foi reaberto em maio de 2022 com o objetivo de promover o debate na área da psiquiatria dos idosos. O envelhecimento da população brasileira já é uma realidade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, houve um aumento de 40% da população idosa em 10 anos e já somam 2,1 milhões de idosos, ou 19% da população. Nesse contexto, os profissionais da saúde mental vão ter cada vez mais pacientes idosos em seus locais de trabalho, seja no consultório, no hospital ou nas clínicas. E também um consequente aumento da complexidade dos cuidados desses pacientes. Quando nós falamos das síndromes mais prevalentes da psiquiatria geriátrica, como a demência e a depressão, falamos também da necessidade de cuidados complexos, com múltiplos profissionais que devem saber se comunicar para promover um cuidado de qualidade para esses pacientes. Então, na atividade de hoje, nós vamos contar com a presença da professora Tânia e do doutor Otávio, que vão nos transmitir um pouco da sua experiência no cuidado com os idosos. E vão nos ajudar a refletir um pouco também sobre o presente, o passado e o futuro da psiquiatria geriátrica. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial da professora Tânia e do doutor Otávio, e informar vocês que essa atividade está sendo gravada, vai ser disponibilizada no YouTube de forma gratuita, e no final da apresentação dos nossos convidados, nós vamos debater, ou haverá um debate, então vocês podem colocar as perguntas no chat. Sejam muito bem-vindos. Passo a palavra para a minha colega Paola. Boa noite a todos. Eu tenho o prazer de apresentar os nossos dois palestrantes de hoje. Vou começar pela doutora Tânia Alves. Ela é médica psiquiatra e psicogeriatra, com especialização pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e doutora pela mesma universidade, coordenadora do Departamento de Psicogeriatria da BP, também é vice-diretora do Corpo Clínico do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas e vice-diretora do Programa de Terceira Idade, o PROTER, da mesma instituição. Ela atua há mais de 15 anos em psicogeriatria e neuropsiquiatria, com diversos capítulos de livros e artigos na área. O Dr. Otávio Castelo é médico geriatra, graduado e especializado pela Unifesp, há mais de uma década, atuando principalmente na área de neuropsiquiatria geriátrica. É pós-graduando em psiquiatria forense pela Universidade de São Paulo e diretor científico do Instituto de Parentalidade Prateada. Foi fundador, presidente e coordenador do grupo de apoio para cuidadores e familiares da Regional DF da Associação Brasileira de Alzheimer. Também é especialista em medicina legal e perícia médica pela AMB, perito médico-legista, diretor de divisão de exames técnicos e chefe interino da seção de psicopatologia forense do IML da Polícia Civil do Distrito Federal. Bom, obrigada, Paola, pela apresentação. Dar uma boa noite a todos, agradecer à Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul pelo convite, a Paola pelo convite pessoal, Gabriel, Eduardo, e eu vou primeiro compartilhar agora a minha apresentação, acho que vocês devem estar vendo já a tela, né? A ideia é discutir. Hoje atuo como coordenadora do Departamento de Psicogeriatria da BP, já há 2 anos, e a questão da psicogeriatria é uma área interessante, porque ela é uma interface, tem uma psiquiatra, um geriatra, é uma área que interface com a neurologia, a gente ouve direto, né, eu passo com quem, né, quer dizer, quem cuida? Na verdade, a gente vai trabalhar muitas vezes em conjunto, quem trabalha com psicogeriatria, trabalha em equipe multi, isso é uma das coisas que a gente mais vai estar vendo o tempo todo. Acho que o Gabriel já colocou do envelhecimento da população, é uma realidade mundial, e junto disso, a gente tem hoje uma nova realidade, que é esse momento de pandemia. Nossos idosos sofreram muito. 2 anos que a gente falou para eles, fiquem em casa, aquelas pessoas que andavam, se a gente parar para pensar, era banco, supermercado, fazer atividades, e que numa semana andava aí seus 10 quilômetros, às vezes na semana inteira, 5, que seja. De repente, a gente deixa eles dentro de casa, isolados, em 2020,
ficaram sem vacina, sem ter contato com família, sofrendo esse isolamento, e aquelas pessoas que andavam estão há 2 anos mais paradas. Acho que a gente mesmo, mais jovem, sente que quando sobe escada, a gente põe a culpa na máscara, né? Eu fico cansado por causa da máscara, agora a gente não pode falar muito isso. Já repararam como os idosos estão com dificuldade de caminhar? É muito comum, na minha prática, eu perceber que eles precisam de apoio para levantar. Aquele hábito que tinha de mobilidade teve um prejuízo. O isolamento cobrou outro prejuízo. Gabriel já falou um pouquinho sobre demência, né? Quer dizer, que é uma patologia. Quantos idosos converteram durante a pandemia? Falta de estímulo, falta de socialização, isso gera um risco. Fora a depressão, que também é um outro problema que aconteceu, cada vez mais frequente a gente vê, e são desafios que a gente tem. Quem trabalha com psicogeriatria, a gente tem que estar olhando para isso. A Covid traz uma realidade difícil, uma realidade de idosos que estão caindo, estão com prejuízo cognitivo importante, muitas vezes até por falta de estímulo, alguns converteram para demência, outros com estímulo a gente consegue fazer uma reversão. A própria Covid, quem teve Covid, há uma certa déficit cognitivo associado, a gente já mostra que a long Covid, ela pega os idosos, a atenção diminuída, a memória, os pacientes têm esses prejuízos que estão gerando cada vez mais consequências. A gente trata pessoas com características de doença própria. A psicogeriatria é uma área de interface e, por exemplo, quando a gente vai falar assim, a gente vai cuidar como um todo. A gente vai cuidar junto com o médico clínico, com o geriatra, como Otávio, com o neurologista, mas também a gente trabalha com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo. A gente é obrigado a trabalhar com todo esse recurso de pessoas para fazerem as avaliações e conseguir estar dando conta das necessidades. Vocês que vão trabalhar com idoso, vocês sabem que doença clínica é uma regra, né? Eu brinco, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tomar 3 remédios ou 4 é a base do meu consultório. Quase todos têm isso. E aí, vocês checam interação medicamentosa? Eu sempre brinco que a primeira regra nossa chama checar. Eu fui do tempo que eu tinha que decorar, ou ter o livrinho lá para dar uma olhada. Agora a gente tem como checar no computador, mas a interação medicamentosa é um problema, porque muitas vezes a polifarmácia, a gente começa a tratar efeito colateral. A gente começa a dar medicação para tratar aquilo que a outra medicação está causando. Uma outra questão que a gente tem é pensar um pouquinho nas características. A gente tem aquele idoso que envelheceu. Eu lido com pessoas, por exemplo, bipolares, pessoas com depressão que estão sendo tratadas desde os 20 anos e envelheceram. Mas a gente tem aquelas pessoas que abriram o quadro na terceira idade. Então, se aquele paciente que envelheceu, ele tem uma característica clínica, a gente já sabe a resposta, muitas vezes são modificações que a gente tem que fazer de ajustes pela questão da terceira idade. E esse paciente que, de repente, abriu uma depressão? Se a gente olhar a depressão tardia, a depressão do idoso, ela tem características mais ligadas à falta de socialidade, ao isolamento, a prejuízos, a perdas. E agora, com Covid e isolamento, a gente viu isso triplicar. Acho que questões médicos legais, a gente sempre tem que estar vendo, não raro, vem pessoas, e aí, como é que eu faço? Meu pai ou meu avô, ele está tendo dificuldades. Será que ele pode tomar decisões? Será que tem como, ele está sabendo o que ele está querendo, ele tem crítica? Hoje a gente já tem ferramentas, a tomada de decisão apoiada, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente pode ser usada em alguns idosos com prejuízo, no qual ainda há uma manutenção e com isso dá uma autonomia maior, mas são questões para serem vistas. Trabalhar em equipe, ouvir a equipe, perceber, por exemplo, quando eu vejo uma coisa e a psicóloga outra, o que está acontecendo? E não esquecer que psiquiatria não está longe da medicina, a gente precisa saber ver exame, ver imagem de ressonância, saber tratamentos novos, está atualizando. Então, esse desafio, quando fala da psicogeriatria do futuro, é um psicogeriatra que vai ter que trabalhar com isso, vai ter que estar entrando em contato, vai ter que estar vendo isso para lidar com o envelhecimento.
E para começar, eu vou dar um toque para vocês na questão de atendimento. Não dá para atender idoso em lugar barulhento. Primeira coisa, ele fala mais devagar. E a gente tem que ouvir. Não dá para atender uma paciente idoso deixando o filho, ou a filha, ou o cunhado, ou alguém contando a história. Até porque muitas vezes a gente faz uma pergunta, o outro responde. A gente tem que, opa, pera, vamos voltar para o nosso idoso. Falar devagar. Tem vezes que eu tenho que botar meu paciente do outro lado da sala, porque muitos pacientes, apesar de estar usando a questão para melhorar a prótese auditiva, o que acontece? A falta da leitura labial dificulta muito. E a máscara que a gente usa no atendimento, para eles falam, eu não consigo entender o que você está falando. Aí afasta, dá um grande distanciamento e tenta falar um pouquinho mais alto, mais devagar. Esperar ele responder, dá tempo para isso. E se eu quiser fazer uma avaliação, ver se ele está usando, por exemplo, se ele está com óculos, não adianta eu tentar aplicar um teste que depende da visão e o paciente está sem o óculos dele, que é a regra, ou eu, de repente, falar palavras para ele lembrar, numa teste de memória, e ele está sem o aparelho auditivo. Então, ver se isso está tudo certo antes, até para fazer uma avaliação crítica do resultado. Eu sempre lembro de um paciente que ele foi super mal no teste de memória, foi péssimo. Só que ele conseguia me dizer, no dia o jogo do Brasil contra o Peru, quem jogou, quem fez o gol, qual foi o final, que momento foi o gol. Tudo bem, eu fui lá checar no meu computador porque eu não tinha assistido, mas ele acertou tudo. Ou seja, a memória dele estava preservada. Ele foi difícil no teste, ele teve dificuldade com o ambiente de teste. E o que a gente escuta no consultório? Eu acho que o que eu mais escuto ele distrai. Eu gosto muito dessa, esquecem tudo menos aquilo que interessa. Essa frase é perfeita. Pós-Covid, estão deprimidos, estão tristes, estão em luto, ficaram mais esquecidos. Será que isso é demência? Será que eu estou perdendo? Será que é o Alzheimer? Que eles estão, muitas vezes, a demência para eles é sinônimo de Alzheimer. E a psicogeriatria é olhar um pouquinho além disso. Eu falo com um psiquiatra geral, ele sabe lidar com Alzheimer vascular. Quando a gente está falando da psicogeriatria como especialidade, saber sobre as outras demências, frontotemporal, que é um diagnóstico diferencial de bipolar de início tardio, uma demência, por exemplo, como rapidamente progressiva, os quadros que podem ser reversíveis. Eu já atendi alguns quadros de hidrocefalia pressão normal, por exemplo, que tem um declínio cognitivo, que, se tratado, pode estar revertendo. Então, ter esse olhar para outros quadros demenciais. É muito comum a gente estar tendo idosos com medo de sair de casa, que ainda, apesar de ter vacina, já tomou várias doses, continuam reclusos, com medo. E também uma questão de falta de continência. Olha, quando eu saio, minha mãe fica me ligando o tempo todo. Ela não para de me ligar. A falta de continência, aquele diálogo que a gente tem com a gente mesmo, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Não, está tudo bem. A pessoa, muitas vezes, ela não consegue fazer esse diálogo e ela entra numa espiral. No Covid, alguns casais, que isso eu tenho encontrado muito, com falecimento de o outro que era mais ansioso, mas funcionava o parceiro como contraponto, agora sozinho, entra numa espiral de ansiedade, e aí fica ligando para o filho de 5 em 5 minutos. Porque não tem aquela pessoa que faz o contraponto, que é o pensamento, não aconteceu nada, está tudo certo. E o que nós temos com o Covid, que ele começa com um quadro que é pulmonar, descobrimos que é sistêmico, e agora a gente está numa fase que a saúde mental é um problema. Eles recorrem, os que já tiveram depressão, ansiedade, estão convertendo, e o que a gente está tendo, e acho que provavelmente o Otávio vai poder falar um pouco também disso, é a perda da funcionalidade muito grande da autonomia dos nossos idosos. Idosos que antes do Covid saíam, faziam coisas, iam no clube, faziam atividades, faziam faculdade de terceira idade, conviviam, encontravam com os amigos, de repente agora estão em casa, mal cuidando do dia a dia, com dificuldades, com prejuízos no seu funcionamento. Sem falar na mortalidade.
Covid foi um desastre para o idoso, foi a população que mais faleceu, foi a população que mais adoeceu e desenvolveu a fragilidade. Os idosos nossos estão mais frágeis. Acho que vocês podem perceber isso no dia a dia, no consultório, na família, com os amigos, o quanto eles fragilizaram, ficar 2 anos em casa, sem estímulo, mais restritos, com pouca movimentação, tornou-os mais suscetíveis a doenças, com mais dificuldade, e numa questão que eles adoecem mais e recuperam com muito mais dificuldade. E a gente está tendo um índice de depressão aumentando exponencialmente. A gente vê que triplicaram os casos de depressão, seja por ação direta do vírus, seja pela questão do luto, por perdas na família e suicídio. É um tabu falar de suicídio idoso, a gente evita, parece que no idoso a gente finge que não acontece nada, mas é a população que o índice de suicídio aumenta muito, é maior que jovem, principalmente nos homens. Idoso não tenta, a relação entre tentativa e mortalidade no idoso tem poucas tentativas com uma alta taxa de mortalidade. Principalmente a questão da vulnerabilidade. E aí, de novo, a gente teve um problema e a gente está enfrentando as consequências. Medo, insegurança, luto, perdas. Isso gerou, e aí o futuro da psicogeriatria, a gente vai ter que olhar para essa população que adoeceu de uma forma diferente. E se alguém já tentou tratar idoso, é difícil, né? Eu brinquei que, assim, regra é hipertensão, diabetes, dislipidemia. Mas, frequentemente, a gente tem pacientes com câncer, com outras doenças neurológicas, comorbidades variadas, e eles têm já uma atividade renal e hepática diminuída. Eles já tomam vários remédios, polifarmácia é a regra. Os efeitos, para tratar uma depressão no idoso, eles são mais vulneráveis a efeito colateral. Os remédios, eu já tenho que pensar na interação medicamentosa, no risco cardiovascular. Eles demoram mais, aquilo que o jovem, 2, 3, 4 semanas já está melhorando, o idoso demora. Eles acabam levando 6, 8 semanas. E muitas vezes, quando a gente vai ter que usar alguma medicação como o benzo, começa a ter problemas cognitivos, dificuldade para lidar com o dia a dia, você começa a ter uma balança de riscos-benefícios complicada. Então, é um desafio tratar idoso com qualquer medicação. Todos os efeitos colaterais são mais intensos e de maior gravidade. E pensando na população, quer dizer, na psiquiatria, o que a gente faz de diferente? Depressão, de certa forma, a gente está levando conhecimento dos jovens e dos adultos. Demência é o que começa a falar de uma patologia específica. E trabalhar na psiquiatria geriátrica, vocês precisam aprender a lidar com os instrumentos. Instrumentos de avaliação cognitiva de rastreio. Por mais que a gente fale de demência, por mais que a gente fale de riscos, é muito comum a gente só fazer rastreio quando alguém faz a queixa. E aí não é rastreio, né, gente? Rastreio é antes. Ter o hábito de fazer uma avaliação cognitiva. Eu posso avaliar clinicamente e aplicar um instrumento para fazer uma medição. Uma avaliação funcional de como é que está a atividade de vida diária, tanto instrumentais, como é que está a capacidade, organização. E questão de diagnóstico diferencial. A gente tem no Alzheimer, por exemplo, um tipo de demência que é metade. Mas a gente vai ter a vascular, frontotemporal, Creutzfeldt, demência na doença de Parkinson, outros tantos tipos de demência que são apresentações diferenciadas. E aprofundar nessa área é aprofundar nessa questão. Como psiquiatra, eu lido muito com a questão dos sintomas neuropsiquiátricos. Por quê? Esses pacientes com demência, frequentemente, eles vão ter agitação, delírios, paranoia, apatia. E esses sintomas, eles geram grande sofrimento na família.
É interessante que até a falta de memória, a família lida razoavelmente bem, mas os sintomas neuropsiquiátricos geram conflito e geram internações. E ensinar a família a manejar, porque o principal jeito de tratar é o não farmacológico, é o comportamental, identificar os gatilhos e ajudar no cuidado, é um trabalho que a gente vai fazer no dia a dia. Só que aplicar instrumento, gente, vocês não podem ser um aplicador de instrumento. Aqui é um exemplo de um teste que a gente fez num paciente. Um aplicador de instrumento vai lá e faz, acho que o Minimento é um teste mais conhecido. E é interessante, porque esse paciente, ele foi péssimo. De 30 pontos, ele fez 8. O Pfeffer, ele avalia a funcionalidade. Quanto maior, pior. Ele tinha um comprometimento em todas as atividades de vida diária e instrumentais. E a queixa dele era não conseguir fazer coisas, esquecimento. Vocês veem que se a gente fizer só um teste, eu vou ouvir o score, eu vou ouvir o comentário e vou fazer a queixa, parece demência, né? Mas, se vocês prestarem atenção, não tem uma coisa estranha nesse teste? Vocês conseguem olhar, e aí entra o não ser um aplicador, mas fazer uma avaliação. Está o tempo todo, não colaborou, não colaborou, não colaborou. Opa! Olha o desenho também. Deem uma olhada nesse desenho aqui. Esse desenho é interessante porque quando a gente faz um teste, e quem já fez alguma avaliação, por exemplo, cognitiva, vocês já viram como o desenho é uma das primeiras coisas que o paciente erra? Já vi médico não conseguir fazer os pentágonos. O que vocês acham que alguém com um score tão mal, tão baixo no Mini-Mental consegue fazer esse desenho? É que esse paciente, ele mexia muito com o desenho, para ele era fácil, ele não avaliou. Esse paciente estava deprimido, tinha uma depressão importante, e o déficit cognitivo era por causa da depressão. Ele foi tratado, precisou de uma medicação dual, a gente subiu a dose, aí começa devagar, aumenta devagar, mas aumenta. Ele chegou a 300 miligramas de venlafaxina, foi potencializado, precisou de uma segunda medicação, que no caso a gente usou a mirtazapina, e ele teve uma remissão total. Esse paciente, depois de um tempo, 3 anos de acompanhamento, zerou, não tem mais, sem déficit cognitivo, funcionalidade preservada. Se eu fosse uma aplicadora de teste, a gente ia falar, tem demência, vamos tratar. Mas não era, né? Então, diagnóstico diferencial é pensar nas causas reversíveis, nas causas tratáveis. Eu vejo um declínio cognitivo, você vai pensar em demência, mas você vai pensar no que poderia ser de diferente. E das causas reversíveis, depressão é uma delas. E junto com a cognição, a gente avalia a funcionalidade, que é a capacidade. É um trabalho que a gente faz muito com atividades instrumentais. Quando a pessoa tem um problema de atividade básica, gente, já era. As instrumentais já são diferentes. É capacidade de fazer compras, lidar com dinheiro, ir no supermercado, cozinhar. Se a gente pensar as atividades, a gente vai separar desde o planejamento, que são as avançadas, com a realização, que são as instrumentais, até as finais, que são as básicas. É comum a pessoa, quando começa o declínio cognitivo, ter dificuldade de lidar com dinheiro, tomar os remédios. E aí, mesmo num quadro leve, começa a não tomar remédio, se atrapalha, o que acontece? Doença clínica descompensa, né? Tanto é que eu trabalho com unidade de psicogeriatria, e a primeira coisa que a gente sempre fala, quando interna paciente, é reveja as medicações, se a gente não tem que baixar a dose. Se vocês tomam remédio em casa, eu ia brincar que assim, pega uma caixa, põe a data de início, uma caixa de 30 comprimidos de vitamina, ou quem não toma vitamina, e vê se dura 30 dias ou se não dura um pouquinho mais. A gente esquece. Esquece de comprar a segunda. E aí, se eu pegar aquele paciente idoso, levar para o hospital, pegar e reconciliar tudo igual, em 2, 3 dias ele faz hipotensão, hipoglicemia, cai e bate a cabeça. Então, a primeira coisa é rever se as medicações não precisam ser ajustadas à dose, porque no hospital ele vai fazer uma dieta hipossódica para diabéticos, tomar a medicação no horário direito, e não... Então, a grande maioria, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter que lidar com isso. Então, acompanhar, ver sinais de deterioração clínica, acompanhar como é que está
a glicemia, a pressão, e ajustar a dose, sabendo que muito provavelmente eu vou ter que diminuir. Isso é uma das coisas que a gente ensina muito aos nossos residentes. Fazer screening, quer dizer, primeiro surto psicótico, primeiro surto depressivo, declínio cognitivo, ou mudou a apresentação. Um paciente que já tinha uma depressão, uma bipolaridade que vocês conheciam, e de repente ele está diferente. Ou não está respondendo como deveria responder, para e rever. Rever com exames gerais, rever com screening infeccioso, exame de imagem, às vezes eletroencefalo e líquor, rastreio, pensar em doenças clínicas, ver medicação que ele está tomando, e todas as medicações, inclusive aquelas que ele acha que não é remédio, porque muitas vezes a gente vai ter uma explicação do porquê não está melhorando ou porquê mudou, na doença clínica geral. E imagem, gente, eu vou deixar uma mensagem para vocês. Vejam. Eu quero ver o laudo. Não, laudo serve depois. Peguem a imagem, vejam a imagem. Eu sei que a gente não tem um treinamento, mas se começarem a olhar, procurar os achados, discutir com o radiologista, vocês vão aprender. E saber, a partir do momento que eu tenho um paciente com quadro clínico, eu olho e eu procuro. Tem atrofia cortical? Tem. Aqui é uma atrofia cortical compatível com a idade. Mas tem vezes que eu vou ter o paciente com, por exemplo, lesão de substância branca, e faz muita diferença uma lesão única e, de repente, toda a substância branca comprometida. Posso ter uma atrofia de hipocampo. E muitas vezes, se vocês começarem a treinar o olho, vocês vão começar a aprender a ver, encontrar achados, prestar atenção em, por exemplo, ventrículo, se não tem dilatação. Porque um quadro, por exemplo, hidrocefalia de pressão normal, a queixa que a paciente vem, geralmente, é cognitiva. O desequilíbrio, ele acha que é da idade, ainda mais agora que a pessoa está com fraqueza muscular. E incontinência urinária, eles nunca contam. É uma coisa que eles só contam quando a gente pergunta diretamente. Mas quantas vezes a gente vai ver a imagem, você vê a dilatação ventricular, você fala, opa, será que não está tendo aí algum outro quadro? Quer dizer, pensar em diagnóstico diferencial. E, como a gente está próximo de toda a clínica, hoje, cada vez mais biomarcador. Eu falo que, quando eu falo de demência, eu vejo hoje a demência para o futuro uma nova doença. O tratamento hoje é muito restrito. Mas parte disso, porque a gente trata o que foi a minha diabetes. Eu sou médica que fiz faculdade no século passado, talvez mais velha, né? Fazer o quê? Eu aprendi diabetes. Poliúria, polidípsia, polifagia. Você suspeitava de diabetes quando o paciente tinha esses sintomas. Aí você fazia o teste, confirmava o diabetes, só que o paciente já tinha lesão renal, já tinha lesão oftalmológica, já tinha neuropatia, o diabetes já tinha ido silencioso por anos. Hoje, diabetes, ninguém espera sintoma, né? A gente faz rastreio com glicado e glicemia de jejum, subglicemia de jejum de 120, glicado um pouco alta, já começa a tratar. Assintomático. Isso é um biomarcador que, por exemplo, faz toda a diferença. Demência, eu começo com sintoma, com a queixa, como era o diabetes. Então, quando eu vou tratar a demência, hoje, eu preciso tratar um cérebro que já tem lesão, que já tem sofrimento, já tem depósito de beta-amiloide, já tem alterações. Se a gente pensar em termos futuros, com biomarcadores melhores, de repente eu começo a identificar pessoas que vão abrir o quadro antes de ter lesão. E aí eu tenho possibilidade de modificar a doença, modificar a evolução de doença, modificar tratamento, e quem sabe a gente vai dar um outro tipo de prognóstico para os pacientes. Mas ainda a gente está numa fase que foi minha fase de diabetes. Se em questão de 10, 15, 20 anos mudou, dá para imaginar que nesse tempo, cada vez mais a gente está estudando pessoas de risco. Hoje o estudo é interessante, que são os normais, são as pessoas de risco, são as pessoas para cada vez mais diagnosticar precocemente e aí poder fazer uma intervenção mais adequada. Hoje, quando alguém fala, como é que eu posso evitar? Eu vou falar atividade física, alimentação saudável, estímulo cognitivo, estar sempre social, entrar em contato com pessoas, manter socialidade, tratar, por exemplo, depressão, se tiver déficit auditivo, pôr aparelho precocemente,
Eu vou falar de cuidados gerais, mas eu ainda não tenho uma medicação que modifique doença. Para isso, os estudos com normalidade e com pessoas de risco vão levar a descobrir e talvez caminhar, poder modificar tratamento. Mas hoje a gente ainda depende dos sintomas. Então, se a gente pensar futuro é trabalhar junto. Neurologista, geriatra, psiquiatra, a gente está cada vez mais perto. Às vezes eu brinco, quando o pessoal me pergunta, um ou outro, eu falo, olha, é como me perguntar, como uma psiquiatra que trabalha com adulto, psicólogo ou psiquiatra. Tem espaço entre os dois e um overlap de atividades, mas que a gente se complementa. Um olhar que se complementa, um trabalho em conjunto, e eu trabalho diretamente, porque dessa hora, talvez do lado mais comportamental, lado mais ligado às agitações, aos delírios, entra um pouquinho mais o psiquiatra, a desprescrição, a reconciliação medicamentosa, a lidar com as comorbidades clínicas, o geriatra, nessa hora, ele é fundamental. E se a gente trata, olhando um todo, a gente vai determinar um envelhecimento saudável, que não é idade, né? Não é data de nascimento. Data de nascimento é um dado, mas é um dado que interage com aspectos emocionais, com aspectos sociais, com funcionalidade, com doenças clínicas e com a cognição. Quer dizer, a gente só consegue olhar o idoso pensando em tudo isso. Eu quero ser aquelas que chegam aí aos 80, aos 90, trabalhando funcional, com atividade, e para eu chegar aos 80, 90 dessa forma, eu tenho que cuidar antes. Eu tenho que fazer rastreio aos 40, aos 50 de doença clínica, ficar atenta, acompanhar, tratar precocemente, aderir ao tratamento, cuidar para que eu tenha sempre estímulos mentais, manter uma atividade física, mesmo não gostando, para manter osso, ossatura, musculatura, alimentação saudável. Tudo isso é o que vai me dar uma qualidade de vida e um envelhecimento bem-sucedido. A dica que eu vou dar, assim, a gente envelhece como a gente vive. Então, se eu viver me cuidando, eu vou envelhecer bem. Eu vou agradecer, em nome também da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, fica um convite para um congresso que vai ter da ABP em outubro, aí do Congresso Brasileiro, e obrigada a todos. Muito obrigado pela apresentação, foi muito esclarecedora. Vamos passar agora para o Dr. Otávio, para a apresentação dele. Bom, boa noite a todos, é um prazer e uma honra estar aqui, eu agradeço muito a associação pelo convite, esse momento de retomada das atividades, né, um assunto, assim, de grande importância. E o tema que foi proposto é um tema muito, muito desafiador, né, porque a gente falar do passado, às vezes é fácil. Heródoto, historiador, dizia que a gente tem que compreender o passado para conhecer o passado para entender o presente e poder planejar o futuro. Mas tem tantas coisas que a gente ainda não sabe exatamente de como está no presente, que eu fiquei pensando o desafio da gente conhecer a nossa realidade atual para a gente poder pensar o futuro. E aí, enquanto eu ouvia a professora Tânia falar, brilhante apresentação, professora, nossa, aprendi mais muitas coisas boas da sua forma de apresentar, mas também fiquei com um desafio adicional, porque sobrou menos coisa para eu falar que a senhora já adiantou, e de uma maneira brilhante. Mas eu vou tentar, então, falar um pouco, por uma visão, contribuir um pouco com a visão de um geriatra, né? A gente está numa sociedade que envelhece, e isso não é novidade para ninguém, né? Que os números são superlativos desse envelhecimento. Esse número é só para a gente ilustrar, né? Quer dizer, se a gente pensar que em 40 anos a gente vai duplicar o número de idosos, né, e multiplicar por 7 o número de centenários, isso é um fenômeno histórico, inédito na história da humanidade, e a gente não sabe nem exatamente quem é o idoso, a própria construção social de entender quem é esse idoso, o próprio idoso não sabe quem ele é. Então, muito além das questões da saúde, a gente tem uma questão que é um desafio da sociedade como um todo. Isso impacta na vida pessoal, familiar, da sociedade, da saúde, de todos os lugares, para onde você olhar, tiver uma cabeça prateada,
isso vai impactar. Então, eu preferi fazer um recorte, que é falar um pouco a respeito de demência, inicialmente, por conta da dimensão desse problema, né? A dimensão desse problema. Porque as demências, quando a gente fala da dimensão disso, a gente está falando de das grandes vertentes da psicogeriatria. E as demências têm uma coisa interessante, que elas me ajudam a mostrar um pouco da abordagem que a geriatria tem a oferecer, do saber geriátrico, onde a gente mais aplica a forma de agir do profissional geriatra e gerontólogo, né? As demências, como todo mundo sabe, são uma epidemia urgente, né? Esse relatório da Alzheimer's Disease International mostra números, um caso de demência a cada 3 segundos no mundo, né? A gente vê, assim, números enormes, assim, o número de casos praticamente dobrou nos últimos 20 anos e vai triplicar nos próximos 30, né? E a gente vê que, assim, a cada vez que se faz uma estimativa do futuro, né? Veja essa série histórica série de planejamento de 2010 a 2050, a gente vê que cada vez que se planeja, que em 2030, por exemplo, a perspectiva no ano 2000 era de que nós tivéssemos 66 milhões de casos. Quando esse número foi revisado depois, ele foi para 76 milhões, e na última revisão, em 2018, já foi para 82 milhões. E numa conta muito aproximada, quase 8% dos idosos no Brasil têm demência. Isso é muita gente, né? E o impacto disso é enorme. E isso, basicamente, eu acho que a maioria de vocês sabem, é porque a prevalência cresce diretamente proporcional à idade. Aos 60 anos, 2% das pessoas têm demência, aos 83 aproximadamente 30%, aos 90, 50%. E se a gente for ver, 85% dos casos estão em pessoas com 75 anos ou mais, e é uma doença tão incapacitante que mais da metade dos pacientes que estão em instituição de longa permanência de idosos têm demência. Então, isso mostra para a gente a gravidade do problema do ponto de vista social. E o nosso país, além de ser um país conhecido por muitas coisas importantes, é hoje o país que é um segundo lugar, só perdemos para a Turquia, na velocidade do incremento, do aumento, né, da rapidez do aumento da prevalência das demências, né? Porque enquanto a França demorou 120 anos para dobrar sua população de idosos de 7% para 14%, né, segundo o estudo do Credit Suisse, a França demorou 120 anos para dobrar sua população idosa de 7% para 14%. Os Estados Unidos vão fazer isso em 70 anos. O Brasil estava sendo previsto que ia fazer isso em 19, e na última conta já estava em 16, e provavelmente vai fechar isso em 14,5. Então, assim, é muito rápido esse envelhecimento populacional, e daí a explosão do número de casos de demência. E o custo disso é absurdo. Em 2018, a demência custava no mundo $1 trilhão, em 2030 custará 2 trilhões, com a matemática da economia da saúde, que basicamente são os custos diretos de cuidado. Quanto é $1 trilhão? É tanto dinheiro que eu fiz uma conta aproximada, uma conta de padeiro, usando dados da Forbes e do Banco Mundial, que $1 trilhão lá em 2018 seria equivalente aos 3 maiores bancos do mundo somados, ou as 5 maiores farmacêuticas, ou as 3 maiores petroleiras. Mas o que é estarrecedor é que se demência fosse uma economia mundial, em 2018 ela teria equivalendo ao 15º PIB, seria um país maior que a Holanda, né? E se em 2030 demência ainda tivesse aqueles números de 2018, ela seria a 7ª economia mundial. Então isso é para a gente ver a dimensão do problema. É muito maior do que apenas a gente olhar. E por que eu faço isso? Porque isso é conhecer o presente para entender e prospectar o futuro. Veja esse estudo muito elegante do grupo do professor Nitrini, do Seredi, que é a enfermeira Séries, professora Séries, né, Ferretti, fez um estudo de quanto custa para as famílias, né? Então, de uma maneira assim muito simples, compromete de 70% a 170% da renda familiar. O que significa dizer que os mais ricos vão escolher se eles vão passar férias no estrangeiro ou no Brasil, e o mais pobre se vai tratar direito ou vai comer. Ou seja, mais uma coisa reforçando o retrato no Brasil de uma velhice que é o retrato da miséria, infelizmente, né? Uma velhice ainda muito desassistida. Mas quando a gente vai pensar, então, tá bom, o cenário é muito ruim, quais são as atitudes a respeito das demências?
Essa pesquisa que foi feita, e ela está presente no relatório anual da Alzheimer's Disease International, ela foram quase 70 mil pessoas respondendo em 155 países, onde o Brasil, segundo a CEO da Alzheimer's da ADI, disse que o Brasil teve uma participação fabulosa nos resultados. 1 em cada 4 pessoas acham que não tem nada que se possa fazer para prevenir demência, o que é um ledo engano. 60% dos casos são atribuídos a causas que poderiam ser prevenidas. Então, fatores de risco, melhor dizendo, que podem ser mitigados, né? Essa pesquisa também mostra, estarrecedoramente, que 2 em cada 3 pessoas ainda acham que demência é causada pelo envelhecimento normal, e praticamente o mesmo percentual dos profissionais de saúde também pensam assim. Isso é falar do presente. É estarrecedor o quanto isso é uma coisa importantíssima, e somos nós que conhecemos a respeito disso, e quando eu digo nós, todos nós temos que esclarecer a sociedade a respeito disso, né? Se a gente olhar ainda, em relação às atitudes, em relação ao conhecimento, nesse relatório de 2020 da Alzheimer's Association, que é o Factors and Figures, 82% dos médicos que trabalhavam em atenção primária, né, eles se consideravam que eles estavam na linha de frente do cuidado com demência, o que não surpreende, porque saúde mental é naturalmente provida muito pelos psiquiatras, é óbvio, mas o médico lá do posto de saúde da unidade básica é um grande promotor da saúde mental. Ele precisa ser capacitado. Claro que os casos mais simples é ele que vai poder resolver. Não vai ter psiquiatra para todo mundo, muito menos geriatra para todo mundo. Então, é preciso que essas pessoas sejam capacitadas. E lá nos Estados Unidos, nessa pesquisa mostrou da Alzheimer's Association que 82% desses profissionais, eles diziam que tinham exposição cotidiana, né? Ou todo dia, ou quase todos os dias, quase 50% diziam para nós que tinham contato frequente com demência. Então, metade desses médicos tinham contato todo dia ou quase todo dia. E metade dizia, olha, mas eu não me sinto preparado para cuidar de demência. Bom, se você não se sente preparado, você tem que ter para onde encaminhar. E aí, o que é pior? 55% também diz, não, eu não tenho para onde encaminhar, não tenho para onde encaminhar esse paciente. Então, esse é um problema que não é só no Brasil. E aí, num outro recorte, por exemplo, se a gente olhar, esses são os dados que estão no prelo da professora Fernanda Gouveia, da PUC de São Paulo, é uma psicóloga que estuda uma série de coisas interessantes. Ela tem feito alguns estudos na área de temas delicados, né, temas difíceis em relação à demência. Por exemplo, direção veicular, como e quando retirar a direção veicular no idoso com demência, se a gente como revelar o diagnóstico, deve revelar o diagnóstico, não deve revelar, quem vai fazer isso, como vai fazer isso, são temas delicados. E outros também, por exemplo, até quando uma pessoa com demência pode morar sozinha, como se conduz um processo para que isso não aconteça, ou aconteça com suporte, como que você faz quando o idoso tem problemas comportamentais, isso causa exposição e problemas mais graves na sociabilidade, e questões que envolvem assuntos delicados com a família, como que você lida com a perda de autonomia que a própria pessoa experimenta com a demência, com o que alguns filhos experimentam na inversão de hierarquia, o quanto é difícil para alguns filhos tornarem-se pais de seus pais, como alguns costumam dizer. Então, esses temas que estão sendo estudados, entre outros, né, pela professora Fernanda Gouveia, vejam que dados interessantes a gente vê, né? Eu estava falando sobre atitudes e comportamentos sobre demência, né? A gente tem aqui, por exemplo, que 70% das pessoas que responderam, né, acham que os profissionais de saúde não estão preparados para lidar com esses temas, né? 70%. E 90% acharam que os familiares também não estão preparados. Se a gente olhar, né, num pano rápido, aqui, olha, 50% dos profissionais de saúde que responderam essa pesquisa, eles tinham mais de 10 anos trabalhando com demência. E a gente tem aqui, olha, 93% de todos os profissionais que responderam essa pesquisa dizendo que tem interesse em capacitação nesses temas, mostrando o quanto nós carecemos de educação em todas as áreas em relação a isso, mesmo as pessoas que já militam nessa área, né? Então,
E aí a gente pensa assim, tá ok, então o que tem de política pública para a gente enfrentar para o futuro? Estamos olhando para o futuro agora. Lá em 2013, o presidente Obama assina o Brain Initiative para poder começar a fazer um estudo maior do cérebro, era uma proposta de marqueteira de segunda corrida à Lua, etc., junta-se os países do G7 num summit para poder fazer divisão de tarefas, isso estava lá no relatório da ADI de 2015, né? Mas as coisas continuam, a Organização Mundial de Saúde publica em 2017 esse plano de ação global para que os países começassem a organizar planos nacionais de demência para o enfrentamento do problema, né? E aí a gente tem, o ano passado, publicado, o relatório do ano passado da ADI foi integralmente dedicado a como estão os planos nacionais de demência, e o relatório desse ano, que vai ser liberado no dia 21, agora de setembro, que é o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, ele vai ser a continuidade do ano passado, naturalmente com outros aspectos, mas também envolvendo a mesma temática, né? Tanto que isso é importante. E aí, como é que estão os planos nacionais? O Brasil, como eu disse, é um país expressivo. A gente vai ser um dos países que mais vai ter casos de demência no mundo, nas Américas também. E aí o nosso Plano Nacional de Demência ainda é extremamente incipiente. Então, quando eu olho para o futuro, eu não estou sendo pessimista, mas agora eu preciso ser realista, né? Porque a gente tem que pensar, e eu gosto muito dessa frase, quando em 2012, no Congresso Americano de Geriatria de 2012, o tema do Congresso era assim, os baby boomers chegaram aos 65 anos. Nós estamos preparados? E o Congresso foi sobre isso. Olha, agora nós temos uma massa de idosos aqui na nossa população e nós não estamos preparados. Em 2013, o Congresso foi, os boomers já têm 65, vamos nos preparar juntos. E é uma maneira muito, assim, propositiva em nós pensarmos sobre esse futuro, porque todos temos que nos preparar. E aí eu lanço meus olhos para a neuropsiquiatria geriátrica, né, que é essa área de intersecção de saberes. É a intersecção da atuação não apenas dos profissionais, mas de saberes que são mais oriundos de cada uma dessas áreas, e quanto é bonito a gente poder ter isso, né? Eu quero fazer uma provocação interessante, que é um assunto que eu adoro falar. Eu sou geriatra e me perguntam sempre isso. Quem cuida melhor de demência? O neurologista, o geriatra ou o psiquiatra? E eu gosto sempre de repetir essa resposta que, quando eu vi essa pergunta ser feita ao professor Paulo Caramelli, isso foi num simpósio do Proter, em 2003 ou 2004. Na época, o professor Caramelli era um neurologista ainda da USP, ele ainda não estava em Minas Gerais, e o neurologista da plateia perguntou a ele, professor, na sua opinião, quem cuida melhor, o neurologista, o geriatra ou o psiquiatra? E ele respondeu muito honestamente, com muita simplicidade, cuida quem sabe, cuida quem tem conhecimento. E explicou, ele poderia ter falado só isso, mas ele foi muito elegante, disse, olha, eu conheço neurologistas que são ruins nessa matéria, e neurologistas que são brilhantes, da mesma forma, geriatras, que não são tão versados nessa matéria, e geriatras brilhantes, e o mesmo disse também a respeito dos psiquiatras, né? É muito interessante, assim, é uma resposta sincera, honesta, que é o que eu realmente penso. E aí, lá em 2013, né, o professor Nitrini, no Brain, né, que ainda era Brain, Behavior and Emotions, na época, o nome daquele congresso, houve uma mesa muito interessante, cujo tema era a formação em neuropsiquiatria geriátrica. E por que eu estou trazendo nessa forma e não colocando um slide a respeito dos artigos científicos que ele mostrou? Porque, na verdade, eu quero trazer a conclusão dele de uma aula toda. E eu tenho muita clareza que o professor Nitrini disse de uma maneira extremamente elegante, que, basicamente, nós deveríamos ter dois perfis de profissionais para trabalhar com demência, a grande conclusão dele. Um seria um profissional mais formado, com um pouco mais de base de neurociência, que seria mais para a área de pesquisa, né, onde ele diz que alguns saberes específicos do neurologista são requeridos para isso, mas para cuidar de demência, haveria de ser um profissional que tivesse uma visão mais multifacetada, onde o geriatra viria trazendo alguns saberes e o psiquiatra também para compor essa visão ampla desses profissionais. E por que eu estou gastando o nosso tempo dizendo disso? Porque isso é o futuro. Quem você é, independente do que você faça. Eu sou um clínico geral que trabalha numa unidade básica de saúde. Não tem problema.
Ah, eu sou um ginecologista que atende mulheres da meia-idade. Não tem problema, porque alguns saberes, claro que até um determinado patamar, mas esses saberes são importantíssimos para todos. Todo médico tem que saber o básico sobre como tratar a pressão alta, por exemplo. E demência, eu acredito que será parecido, nem que seja para poder fazer triagem de diagnóstico e encaminhar para tratamento. Então, como eu estava dizendo, a neuropsiquiatria geriátrica é essa intersecção de saberes. Eu gosto muito dessa brincadeira de dizer que a gente tem que psiquiatrizar o geriatra e o neurologista, enquanto a gente geriatriza o psiquiatra e o neurologista, e a gente neurologiza o geriatra e o psiquiatra, e amalgama os nossos saberes, né? Eu, como geriatra, e eu posso dizer isso pela minha pessoa e pelo que eu vejo nos meus pares, nós temos, por exemplo, na nossa formação, uma necessidade de uma base maior de conhecimento de psicopatologia, por exemplo, né? Mas não aquela psicopatologia que alguns querem ensinar de fazer checklist de CID e DSM. É conhecer a fenomenologia, é ver o fenômeno do comportamento humano, aquele lá que o Jaspers descreveu, né? Aquele que estão nos livros de psicopatologia, mas saber fazer a correlação, saber ver e olhar. Quantas vezes um paciente com demência chega para a gente dizendo que tem uma alucinação, e a gente vai ver que não é nem alucinação, nem delírio, é simplesmente uma confusão por falta de memória, mas se a gente sabe perquirir a respeito do fenômeno, a gente consegue entender psicopatologicamente. E o geriatra não tem isso tão forte na sua formação, né? Então, nós precisamos disso para os casos de demência. Nós precisamos sempre, todos nós, de mais e mais psicofarmacologia. Nós temos que saber muito mais de psiquiatria do que o geriatra, eu digo, do que a média dos outros médicos que não trabalham em neuropsiquiatria geriátrica. Por quê? Porque são abundantes os casos, por exemplo, de pessoas que começam a dementar e eles têm um quadro psiquiátrico prévio. Hoje à tarde eu vi uma paciente que tinha um transtorno bipolar que nunca foi reconhecido e, portanto, nunca foi tratado, e parte das alterações comportamentais que ela vinha tendo, mais provavelmente era num quadro maniforme do que só dizer que era da demência. Então, tem que olhar isso. Isso muda um pouco o nosso tratamento quando a gente percebe esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que o psiquiatra, ele já pode ter lá, tirando de letra, mas o geriatra nem sempre tem, acredito que o neurologista também não. Nós, geriatras, precisamos saber sobre prevenção de saúde mental, nós precisamos saber mais sobre os tipos, modalidades de intervenção psicoterápica, de como maneja a família, de como maneja determinadas contingências. Nós temos que saber aspectos que são peculiares de ética da prática do profissional psiquiatra, né? Tem um livro muito interessante, tem várias obras interessantes, né? Eu faço a pós-graduação em psiquiatria forense no NUFOR, no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, e lá nós temos tido contato com esses dilemas éticos e discussão sobre isso. Nem sempre o geriatra tem proficiência sobre como lidar com essas dificuldades do dia a dia, né? E assim, estendendo para a parte forense propriamente dita, mais estrita, né? Casos de interdição, curatela, até isenção de imposto, diversas demandas que são corriqueiras. O neuropsiquiatra, aquele que trabalha com isso, tem que dominar isso bastante. Isso é o presente, isso vai ser muito mais o futuro, né? E até mesmo eu ouso dizer que os aspectos da reforma psiquiátrica, o conhecimento da psiquiatria social são necessários. O que é a instituição de longa permanência? O que é o modelo de cuidados de instituição que era asilar, agora chama instituição de longa permanência, mas com um déficit gigantesco no nosso país, né, com critérios que não são muito precisos, com uma lacuna normativa, seja da norma de Anvisa, seja legal. Então, nós precisamos da união desses saberes, né? E outros mais. Aqui eu estou dando um exemplo, como eu disse, eu preciso, como geriatra, me psiquiatrizar, né? Agora, eu fiz um exercício de futurologia, que será que eu poderia, com os meus saberes, ajudar aos meus colegas psiquiatras e neurologistas, né? Saber um pouco mais desse olhar do geriatra, né? Tem aquilo que a gente chama dos gigantes da geriatria, que é uma espécie de síntese do que o geriatra às vezes olha. Tem os 5 M's, que é uma forma de como o geriatra pode sintetizar o que ele faz para comunicar, como ele aborda, né? Tem a técnica, que é a avaliação geriátrica ampla. Tem algumas coisas de cuidado centrado na pessoa, que não é uma coisa exclusiva da geriatria, gerontologia, mas é bastante comum, e outras várias, né? Para citar para vocês,
Os 5M são um modelo de comunicação sobre o saber geriátrico que foi cunhado pela Tinetti, Mary Tinetti, foi publicado lá em 2017, onde a gente resume os aspectos que a gente tem que olhar a respeito do idoso, né? Mente, mobilidade, medicações, multicomplexidade e aquilo que mais importa, né? São várias as coisas. Então, assim, por exemplo, eu gosto muito desse aquilo que mais importa. O paciente chega na consulta dizendo para você que o problema é dor no joelho, né? O problema dele é que ele tem falta de ar, mas você diagnostica, o idoso avaliação é ponta de iceberg, né? O que ele vê, o que está à vista, geralmente é 10% daquilo que tem para ser visto, e muito frequentemente você hierarquiza que aquilo que é mais importante de ser atacado primeiro, ser resolvido primeiro, não é a queixa que ele trouxe. Ora, mas se você não sabe que é o que ele trouxe, não considera aquilo como mais importante, porque é a queixa dele, você de cara já começa a ter dificuldade de fazer vínculo terapêutico, por exemplo, né? A professora Tânia já falou muito sobre medicação, polifarmácia, eu vou falar um pouquinho disso depois na parte mais prática, mas, assim, mobilidade é um assunto extremamente importante, né? E a multicomplexidade, porque a nossa visão é uma visão ampla, que tem que ser o mais integral possível. Então, quando a gente está tratando um quadro, por exemplo, de agitação psicomotora no idoso com demência, eu tenho que saber alguns sinais indiretos de avaliar a dor no paciente com demência, de avaliar se aquela agitação à noite não é insuficiência cardíaca descompensada, porque quando ele deita, ele tem falta de ar e ele fica agitado, mas aquilo não é exatamente agitação noturna, aquilo é insuficiência cardíaca, e por aí vai, são tantas as coisas da multicomplexidade. Uma das coisas fundamentais da multicomplexidade é avaliar hoje uma coisa extremamente importante, o idoso frágil, né? É um estado de vulnerabilidade e dificuldade em prosperar. O 6Is é uma coisa bastante manjada, né, como se diz em São Paulo, né? Assim, uma coisa já batida, que são algumas coisas que falam, são os gigantes da geriatria, são as grandes síndromes geriátricas. Isso foi cunhado lá pela Mary Warren, que é a criadora da geriatria, lá em Birmingham, então é uma coisa já antiga. Eram 5 no começo, e hoje são 6, e já tem quem esteja publicando que já são 7. Mas é a instabilidade postural e as quedas, a insuficiência cognitiva, naturalmente as demências, né, o mnemônio, a incontinência, principalmente urinária, né, a imobilidade, que é a síndrome da imobilidade, é uma coisa extremamente importante, a iatrogenia, que não é só ligada a medicamento, né, e aí os psiquiatras vão me entender perfeitamente, né, eu já tive experiências muito dissaborosas na minha carreira de perceber, constatar que um professor de geriatria me ensinou que uma das piores iatrogenias que pode existir é o de uma palavra falada no momento adequado, ainda que sem saber. Como, por exemplo, dar um diagnóstico para um paciente sem saber que ele tinha um familiar que morreu daquilo de uma forma catastrófica, né? Iatrogenia da palavra. E a insuficiência familiar, que a gente tem que lembrar que quando um idoso é cuidado por alguém, né? Quem cuida desse idoso, aonde esse cuidado acontece, né? Esse cuidado acontece na casa dele, na casa do outro, na instituição, né? Assim, como que esse cuidado é prestado, qual é a motivação das pessoas que cuidam, como é que essa conta é paga quando tem a necessidade de recurso financeiro para pagar profissionais, e tudo isso faz parte de um mosaico que o profissional que lida com o idoso tem que estar atento para perceber, porque se você prescreve uma coisa e não está atento para qual é o modelo de cuidados, perdeu o playboy, você começou perdendo o resultado do seu trabalho. Para fazer um destaque em iatrogenia, por exemplo, a professora Tânia destacou a necessidade de reconciliação medicamentosa. Mas não é só perguntar dos remédios que você prescreveu, é tudo que está tomando. E assim, o que você toma? Quantos miligramas? Que horas que toma? Como é que é? E, principalmente, se tem déficit cognitivo, como que é organizado, onde que guarda, como organiza o remédio, para a gente ter certeza que aquilo não é uma prescrição meramente nominal, né? Uma outra coisa que é interessante em relação à iatrogenia, né, é saber o clearance de creatinina estimado. É super importante para os idosos que a gente saiba qual é a creatinina deles e calcule. Naquelas calculadoras simples, como o MediCalc, que tem para qualquer smartphone, você coloca lá, por exemplo, um idoso, homem, de 90 anos, que tenha 70 quilos e uma creatinina de 1,0, portanto, creatinina normal, ele já tem função renal alterada e precisa de correção para algumas drogas, ou precisa de dose teto. Quer um exemplo? Galantamina.
galantamina para idoso com clearance abaixo de 30, não dá para ir a 24, você tem que, idealmente, ficar em 16, e tantas outras drogas que a gente tem que ter cuidado. E uma coisa que está entrando muito em voga, cada vez mais, é a desprescrição, é o toalete de prescrição. Bom, tem duas coisas aí. Uma é o toalete, né, que você chega a estar aquele pampeiro, aquela mar de remédio, que você vê que tem um monte de remédio, tem remédio que você não sabe nem para que está lá, né? Então, assim, e tem outras situações que existem remédios até que colidem, né? Então, é uma reorganização global, e assim, existe uma regra que é, se o risco, quando você vai retirar a medicação, não for um risco imediato, iminente, se você tem dúvida se realmente serve, é bom considerar retirar. Às vezes a gente desprescreve em caráter temporário, está tanta bagunça, com tanto efeito colateral, que eu posso tirar o remédio da osteoporose por 1 ou 2 meses, avisando a família que vão reintroduzir depois, porque eu preciso reorganizar a medicação. Mas uma coisa extremamente importante, eu não sei se todos que estão nos assistindo têm clareza, mas muito mais importante do que a idade de como a gente avalia um idoso, porque é aquela história, ele é um idoso mais jovem, ele é um idoso preservado, ele é um vozinho, tem os termos, né, que se usam, alguns até um pouco pejorativos, mas, ele é um coroa enxuto, quer dizer, ele está preservado, o outro não, está acabado, está judiado, tem muitos termos que se usam. Mas muito mais do que falar da idade, é importante falar da capacidade funcional. E lembrar que ser velho e ser doente são coisas diferentes. Porque no imaginário, assim, da maioria das pessoas, envelhecer é igual a adoecer. E a gente tem que descolar esses dois conceitos. Uma pessoa de 95 anos, que é ativa, lúcida, faz as suas atividades, cuida do neto, dirige, faz tudo que ela quer fazer, não é alguém que é um idoso jovem. A velhice é definida como, no Brasil, quem tem 60 anos ou mais. Quem tem 90 anos e faz de tudo é um idoso saudável e funcionalmente preservado. Em contrapartida, uma pessoa de 61 anos, por exemplo, que é totalmente dependente de cuidados, acamada, não é alguém que envelheceu precocemente, é um idoso doente e funcionalmente dependente. Pode parecer meio óbvio dizer isso, mas a gente tem que educar as pessoas, faz parte do nosso trabalho de psicoeducação, inclusive, para que a gente possa ter resultado em relação às coisas, porque, fundamentalmente, as pessoas envelhecem como viveram. É uma coisa que a doutora deixou muito claro. Esse senhor, por exemplo, ele é funcionalmente preservado, mas ele é doente, ele tem uma série de doenças, mas ele é funcionalmente preservado, enquanto essa senhora, ela é funcionalmente prejudicada e também é doente, né? São esses os conceitos. E aí, só para a gente lembrar, a capacidade funcional tem uma série de variáveis. Por exemplo, aqui destacando para a parte cognitiva, lembrar compromisso, tomar medicação corretamente, encontrar seus pertences dentro de casa, sair sozinho e conseguir voltar para casa. Enquanto eu vou listando, você vai se perguntando, bom, então a pessoa vai perdendo isso? Não é que sempre vai perder, mas quando a pessoa tem demência, ela vai perder isso aqui progressivamente. Mas tem muitos idosos que vão morrer com todas essas faculdades preservadas. Mas veja, usar aparelho, usar smartphone, dirigir automóvel, escolher roupa adequadamente, entender e discutir um programa de TV, saber exatamente a data em que a pessoa está, ter discernimento para as decisões do cotidiano, fazer sua higiene pessoal, usar sanitário, se vestir, andar, comer e até mesmo engolir. Então, a capacidade funcional, entre outras variáveis, tem essas que a gente está destacando. E quando a gente avalia um idoso, muito mais importante do que saber só a idade, é entender entre totalmente preservado funcionalmente e totalmente comprometido, aonde ele está. Isso é um conceito basilar em geriatria e gerontologia, de fundamental importância, até para o vocabulário da gente se comunicar com os outros colegas. E uma das maneiras pelas quais a gente faz isso é usando a avaliação geriátrica ampla, que é uma técnica que eu não vou colocar, mas eu gosto muito de destacar 2 trabalhos. Esse é o trabalho o doutorado do Marlon Liberti, da geriatria da Faculdade de Medicina da USP, onde porque a avaliação geriátrica ampla é uma coisa que demanda uma consulta longa. E a genialidade do Dr. Liberti foi criar uma avaliação compacta, com grande correlação, né, uma curva ROC excelente, uma grande correlação para fazer um instrumento multidimensional para 10 minutos, e ele prossegue nessa linha de pesquisa agora com estudo multicêntrico, enfim, é uma área da geriatria que está em franco avanço, Tem outros casos aí, por exemplo, né, em pacientes ambulatoriais, enfim, tem muita coisa aí.
Ou, por exemplo, um outro grande estudioso dessa área, o professor Edgar, lá da UFMG, Minas Gerais, ele aqui tem um excelente estudo, que é o IVCF-20, para reconhecimento rápido do idoso frágil, do idoso vulnerável, né? Eu quero, para terminar, falar rapidamente aqui para vocês um caso clínico, só para ilustrar alguns dos conceitos, né? Veja, esse caso tem algumas coisas aqui que são o seguinte. Primeiro eu vou explicar o seguinte, eu copiei isso aqui de prontuário meu. Então, na verdade, isso aqui não é nenhum modelo de como se faz as coisas, era simplesmente tentar, de alguma forma, usar algum registro para ilustrar algumas das coisas que eu acabei de dizer. Então, por exemplo, é interessante que às vezes você entenda por que a pessoa procurou aquele profissional, mas é interessante também registrar qual é a estrutura familiar. Então, ele mora com quem, né? Quem são os filhos, o filho mora onde, o filho mora na cidade, que profissão tem o filho, minimamente, assim, minimamente, o cenário desse idoso, onde ele mora, com quem ele mora, minimamente, para a gente ter uma ideia básica, né? E aí a gente pode ver também, eu estou aqui com tem uma barra aqui a gente pode ver também, por exemplo, aqui a gente faz o inventário das medicações. Esse caso eu trouxe por causa disso. Veja aqui uma quantidade grande de medicações, galantamina, mirtazapina, levotiroxina, eu vou anotando todos os que ele faz uso, né? E aí eu anoto aqui, qualidade do gerenciamento, potes que ele coloca em cima do freezer, né? Eu depois fico na dúvida, aí assim, veja que interessante, a queixa do acompanhante, a principal queixa, olha, a mobilidade, ele não levanta da cama e tem incontinência, essa era a queixa do acompanhante. E o que eles mais queriam que fosse visto era um gerenciamento geral. Aí tem esses antecedentes todos, né, que ele já tinha diagnóstico de demência, depressão, dislipidemia, faz toda aquela, né, tinha doença do refluxo, úlcera, etc., né? E aí, interrogatório sobre diversos aparelhos, né? E é muito interessante que a gente pergunte isso aqui em geriatria, estrutura de cuidado. Mas, peraí, se é um idoso comprometido, né, quem que cuida? Ah, não, tem uma empregada que fica a tal horário, à noite, de dia, quem é que fica? Para você ter uma percepção se aquela pessoa tem suficiência de cuidado, se, pela sua avaliação, ela tem condição de ficar cuidada ou precisa ser cuidada, e se aquele modelo implantado de cuidado está adequado. Isso é uma coisa que o geriatra é muito batido para ver. Você faz, então, impressões sobre o caso. Olha, o que eu entendi na primeira consulta? Uma idosa frágil, ela é polimedicada, uma demência com sintoma depressivo que não está tratada, tem um hipotireoidismo com excesso de levotiroxina, tem uma TVP sem controle, e assim, até nas estruturas de cuidado, as filhas se revezam, e assim por diante, né? A conduta com essa paciente foi um toalete de prescrição, diminuir a levotiroxina, suspender de cara, remédio de colesterol, citoneurin, clopidogrel, galanta, ele quis. Ué, mas ela não tem demência, vai suspender tudo isso? Eu sei que alguns eu vou voltar depois, mas a paciente tinha uma ulcerativa, como é que eu deixo uma paciente com ulcerativa com galantamina? Eu tenho que reavaliá-la com calma e depois colocar as coisas aos poucos. E o que eu vou manter? O que é prioritário para esse momento? Né? Ah, eu poderia tirar antihipertensivo? Tem que ter cuidado, porque se o paciente fizer pique hipertensivo. Assim, hipolipemiante é um critério para tirar, antihipertensivo é outro. E eu introduzi desvenlafaxina para ela e pedi para ela voltar em 4 semanas. E só para terminar o caso, né? Quando ela voltou, teve uma melhora global importante, passou a querer sair da cama, começou a se alimentar e estava mais participativo. Foi numa nutricionista, estavam começando a ajeitar a dieta, né? Mas aí eu perguntei para a família, qual é o maior desafio? O maior desafio é que ela se nega para a gente trocar a fralda. A gente, às vezes, está achando que o maior desafio é um problema médico, quando é um problema do cuidado. E é isso que mais estressa o cuidador, que mais dá trabalho, mais dá problema. E, às vezes, isso só não cabe remédio nenhum, cabe um aconselhamento simples. Fralda, por exemplo, o paciente que não aceita a fralda tem algumas técnicas de como você faz para ele aceitar a fralda. Aí tem uma lista de problemas, né, que é basicamente uma lista de hipóteses diagnósticas, e aí as impressões do retorno. Boa resposta com desvenlafaxina, vi nos exames de sangue que tinha uma alteração de função hepática para ver o que é, aumentei a desvenla, e pedi outras coisas, por exemplo, aumentar a fisioterapia para 3 vezes por semana, tomar o café da tarde na copa, para que ela aumente a mobilidade, ela tem que sair da cama para ir até a copa, e andar no pilotis.
Para quem não sabe o que é pilotis, em Brasília, os prédios, né, eles têm uma área de convívio embaixo, né? A arquitetura do Lúcio Costa e do Niemeyer. Então, pilotis é essa área de convívio. Então, é andar lá embaixo no prédio, né? Andar lá embaixo no prédio. E aí, a programação, o que é a programação que o geriatra faz? Olha, eu já sei que hoje, eu já vi que eu vou ter que repor vitamina D, eu já vi que eu vou ter que pedir densitometria, eu já vi que eu vou ter que fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer agora. Mas eu já anoto para eu não esquecer de tanta coisa que eu vou ter que fazer depois. Então, esse é um caso, né? Assim, só uma ilustração. Eu queria tentar caminhar um pouco por alguma coisa prática para tentar ilustrar alguns conceitos, né? Mas reforço que isso aqui não é um modelo de como se atende, é só uma breve ilustração. Quero convidar vocês para o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que ele vai ter como eixo principal, como tema, os 5. Travou, doutor Otávio. Temos muitos congressos, né? Muitos congressos aparecendo. Legal, legal. Bom, vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão aqui com o doutor Otávio. Já vou mandar aqui uma mensagem para ele. Enquanto a gente vai restabelecendo aqui. O pessoal quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição, pode usar o chat, a gente vai estar acompanhando aqui dentro. Ó, Oi, pessoal. Oi. Eu caí, pelo jeito, foi isso? Isso, estava Isso. falando Eu do ca- Na última congresso. parte, na última slide. No Congresso. Então tá bom. Só faltava isso, era só isso, e depois eu me despedi, fiquei à disposição. Tá bem, muito legal as duas apresentações, né? Acho que brilhanta a nossa noite, o nosso retorno também no grupo de psiquiatria geriátrica. E, bom, reforço que as pessoas podem fazer perguntas pelo chat, podem levantar a mão também, a gente dá a palavra, né? Eu fui anotando algumas perguntas aqui, algumas que o nosso grupo já tinha pensado também em fazer para vocês. Muitas delas vocês já responderam durante a apresentação, inclusive muito boas apresentações, tá? Mas deixa eu trazer uma delas aqui, né? A gente está hoje trabalhando num modelo que era incomum antes da pandemia, com exceções, que é isso da gente estar se enxergando virtualmente, mas não está tendo contato pessoal. Tá? Vocês acham que isso veio para ficar, que isso veio para melhorar, que isso veio para atrapalhar? E o que vocês acham? E isso está incluído realmente no nosso futuro? Acho que vou começar, né? Assim, a tele eu acho que veio para ficar. Quer dizer, de verdade é uma coisa que ela vai ter vantagens, tem as desvantagens, mas se a gente pensar, hoje eu estou aqui de São Paulo, em Brasília, Grande do Sul, todo mundo junto e podendo ter uma oportunidade de troca. E na nossa prática, né, no atendimento, na psiquiatria, em muitos aspectos a tele funciona muito bem, psicopatologia, mas não substitui uma consulta presencial. Acho que o que eu mais escuto é assim, pode ser por tele? A minha resposta é assim, olha, eu posso ver, eu vou atender, mas existe a chance de eu falar que precisa ter a pessoa ir no meu consultório. Algumas vezes eu consigo, com a tele, a gente consegue ter uma boa ideia, mas não dá para ser somente tele. Outras terminam a consulta falando, olha, não tem jeito, você vai precisar vir, porque nada substitui olhar como uma pessoa levanta na sala de espera, ver como ela anda até meu consultório, ver como ela se comporta, estar junto, próximo, mas é uma alternativa
em situações que a gente muitas vezes precisa. Eu gosto da primeira consulta ser presencial. Eventualmente, alguns pacientes fazem uma à distância, 2 à distância, depois voltam no presencial. Quer dizer, eu vou alternando. Já, às vezes, acontece a gente precisar, olha, estou viajando, não tem como, ok, mas assim, tem uma hora que precisa estar junto. Porque, assim, somente por tele, você vai perder muito do exame físico, muito do exame neurológico, por exemplo. Uma parte do exame neurológico, marcha, equilíbrio, é você ver a pessoa andar. Eu brinco, eu sempre chamo o paciente na sala de espera por isso, porque eu vejo levantar, eu vejo se ele põe força ou não, eu vejo o equilíbrio de andar, porque se eu peço para a pessoa andar, é diferente. Exame cognitivo, eu preciso testar e acompanhar essa avaliação. Não é alguém fazendo para mim, porque faz toda a diferença você perceber o grau, por exemplo, no desenho do relógio, a demora, a dificuldade, não só o resultado final. Então, acho que essa modalidade tele veio para ficar, mas para complementar. Não vai substituir a consulta presencial e ela só vai, talvez, permitir alternativas em alguns momentos. Não sei, Otávio, como é que você vê, né, assim... Professor, eu vejo muito parecido, porque as coisas que dependem de... É assim, bom, primeiro, eu concordo, é uma tecnologia que chegou para ficar. Eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade com tecnologia, mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita necessidade do contato com as pessoas. Mas eu fico fazendo um paralelo, que é o seguinte, quando o telefone foi inventado, né, que a pessoa ainda ia, né, aquele jeito de falar no telefone que era fixo na parede, e colocava, né, as pessoas demoraram para se acostumar com aquilo, né. Muita gente não aceitava falar no telefone, queria falar pessoalmente, e depois o telefone virou uma coisa tão corriqueira que era impensável alguém não falar ao telefone, né? Eu acho que nós estamos nesse momento de transição, de se acostumar e tal. E como toda tecnologia, ela traz uma mudança, né? Eu estava ouvindo outro dia um relato de um grupo de professores brasileiros que foram visitar uma escola de educação de crianças nos Estados Unidos, e era uma escola que não existia mais papel, né? E aí era tudo no tablet, tudo assim no celular, né? Tudo em mídia digital. E aí a professora brasileira perguntou para a professora americana assim, escuta, e quando ele não tiver um tablet, como é que ele vai escrever? Eu falei, da mesma maneira que a senhora não escreve quando a senhora não tem caneta. Então, assim, fazendo uma comparação, que o instrumento da escrita mudou, né, mas que a tecnologia mudou. Então, a vida vai mudar como um todo. E aí, professora, o que eu concordo com a senhora é que esse é um desafio que a gente também, para se adaptar, né, eu sou filho de uma professora de história que me ensinou que na sociedade muda a política, muda a economia, muda um monte de coisa, mas a mentalidade é o que demora mais para mudar, né, que é que o Max Planck dizia, que para que ele reflete isso, né, quando ele dizia que para uma descoberta ser valorizada, é preciso que aquela geração morra, né, para que a próxima possa enxergá-la. Eu não espero que a gente tenha que passar por isso, mas hoje, por exemplo, na prática, eu não consigo, até porque eu tenho a minha forma de atuar em medicina é uma forma com vínculo, eu prezo demais o vínculo com os pacientes. Então, eu não consigo ficar fazendo isso do outro lado de uma tela. E assim, quando precisa de exame físico, é muito difícil, porque não dá. Então, eu faço assim também, olha, eu até consigo examinar, ver alguma coisa, mas talvez eu precise complementar com uma visita presencial. E às vezes a pessoa vem só para completar o atendimento, né, fazer aquilo que faltou, mas não dá para fazer. E em casos, às vezes, até inclusive, de que a gente tem que fazer avaliação, até que não é de exame físico, mas é de exame de estado mental e tal, eu acho muito ruim, porque compromete muito. E aí eu posso até dizer um pouco pela área pericial, eu tenho acompanhado, por exemplo, no Tribunal de Justiça, eu vi várias audiências de curatela, audiência com preso. Você vê que compromete a qualidade da comunicação, a comunicação não verbal fica muito prejudicada, né? Eu vi, inclusive, equívocos acontecerem por causa disso. Então, eu acho que é um desafio, né? Resumindo a minha resposta, é um desafio ainda, a gente ainda vai ter que formatar melhor isso, né? Chegou para ficar, mas como tudo, a gente vai ter que ver os limites, os contornos, né?
e como a gente se sente também. A gente tem que se respeitar, né? A gente tem que se respeitar, porque a gente não é trocador de pneu, né? A gente é médico. É diferente, né? A gente mexe, ainda mais os senhores que são psiquiatras, e aí agora eu vou me permitir me colocar nesse grupo, nós que gostamos de saúde mental, que queremos, assim, às vezes, o nosso trabalho, muitas vezes, é chegar no sentimento das pessoas, chegar a fazer o vínculo, né? Não dá para fazer isso de uma forma fria, né? Então, assim, basicamente é isso que eu estou pensando sobre esse assunto hoje. O pessoal às vezes ainda reclama, pô, mas não dá para fazer. Eu faço até bem menos que a senhora, viu? Eu sou bem restrito com visitas, assim, consultas, teleconsultas. Mas para eventos como esse eu acho fantástico, porque se não fosse isso, eu estava sozinho hoje à noite em Brasília, não estava conversando com as pessoas, não estava tendo a oportunidade de ter gente de todo lugar, né, tendo contato com a senhora. Isso é riquíssimo, isso é valiosíssimo, né? Trazendo um contraponto, assim, em relação ao vínculo, né, acho que eu entendo o que o doutor Otávio fala, mas trazendo, assim, fiquei pensando nos pacientes, eu tenho alguns idosos que eu atendia presencialmente e agora, eventualmente, eles fazem online numa coisa meio híbrida, assim, né, vem no consultório, daí, às vezes tá, tudo bem, hoje pode ser online, mas uma coisa diferente que eu percebo é que, paradoxalmente, alguns pacientes se sentem mais próximos no sentido de, doutora, lembra aquele livro que eu te falei que eu estava lendo? Daí eles vão lá, pegam o livro, me mostram o livro, como se eu pudesse entrar um pouco mais na casa deles, assim, na vida deles, né? Aí mostram os bichos de estimação, mostram as filhas, mostram, né? E é uma forma, claro que uma forma torta, mas uma forma de até, eu costumo pedir para o cuidador me mostrar um pouco o ambiente, assim, para ver, o paciente está caindo, enfim, tem muito degrau, tem tapete, eu começo a fazer uma avaliação do ambiente, eu peço para me mostrar onde é que estão os remédios, pelo vídeo, assim, né. Talvez o ideal fosse uma visita domiciliar presencial, mas eu acabo usando esse tempo para isso também, que no consultório eu não faria. A tecnologia abre algumas portas de alguns cuidados, algumas visões que às vezes a gente não teria propriamente dita do ambiente, mas às vezes acaba interferindo em outras avaliações. Por isso, a gente utilizar o lado bom da tecnologia e continuar utilizando o lado bom do presencial, né? A gente utilizando ele de forma híbrida e jogando. Muito legais as contribuições. Olha só, vou pegar um tema aqui que é o que também a gente está vivendo, né? Ainda, que é a pandemia. A pandemia, ela não é a primeira, possivelmente não vai ser a última. E na visão de vocês, porque a gente sempre tem aquela ideia que quando se passa por dificuldades, a gente ganha de alguma forma com isso, né? A gente aprende, enfim. Mas os números estão mostrando também que, por exemplo, a expectativa média de vida com a pandemia caiu. Tá? Como é que vocês pensam o impacto da pandemia nos nossos velhos, né? Que também são os nossos jovens que chegarão a ser velhos, nossas crianças que serão velhos? A gente sai ganhando, a gente sai perdendo, nenhuma dessas? Como é que vocês pensam esse cenário? A pandemia mudou, assim, se alguém falasse em 2019, final de 2019, que aconteceu alguma coisa, que a gente iria ficar de máscara um ano, dentro de casa, sem poder sair, a gente ia falar que a pessoa era louca, né? E sendo psiquiatra, a gente ia falar, olha, vou dar uma medicação antipsicótico porque não está legal, né? Se a gente olhar, mudou. Que existe um crescimento pós-pandemia, esse encontro é um exemplo dele. Quer dizer, a pandemia abriu teles, abriu oportunidades. É que eu brinquei antes, né? Se alguém me contasse que no meu consultório eu teria ring lights e faria lives, eu ia começar a rir e falar, vocês estão doidos, eu não sou adolescente. E, de repente, é natural a gente ter isso, a gente está fazendo, a gente aprendeu.
cresceu muito. Quer dizer, antes, para ter um encontro desses, teria que ter viajado ontem, estaria encontrando hoje, amanhã voltaria para São Paulo. Quer dizer, era muito mais difícil, muito mais custoso, muito mais complicado para todo mundo. Então, de repente, tem esse crescimento. Por outro lado, eu até toquei nesse assunto, né? Algumas populações muito vulneráveis. Os idosos, ficar em casa, não poder sair, não andar longe da família. Muitos ficaram assim, 1 ano, 2 anos. Tem paciente que ficou quase 2 anos sem ver neto, sem sair de casa. Tem gente que ainda não saiu, que está com medo. Agora falando da monkeypox, quer dizer, vai vir mais uma, como é que vai ser? E eles perguntam com medo. Outra população vulnerável é a outro polo, né? Vocês já pararam para pensar os adolescentes? Aquela fase que é de socialidade, de entrar em contato, ficaram 2 anos em homeschool, quer dizer, e de repente eles perderam habilidades sociais, eles estão com dificuldade de escolaridade, eles estão com dificuldade de aprendizado, porque, de certa forma, foi prova colaborativa, né? Quem fez prova nessa época adolescente, todos fizeram prova em grupo, e, de repente, ao voltar esse ano, estão sofrendo, estão com dificuldade. Então, tudo isso cobrou um preço. Os adultos, depressão, burnout, triplicaram. E é interessante, aí é um dado não de idosos, mas a gente teve um trabalho para um hospital, por acaso, antes da pandemia e depois da pandemia, e durante a pandemia a gente fez uma avaliação de saúde mental. Curiosamente, as pessoas em home office estavam mais doentes do que as pessoas de linha de frente no hospital. Aquele pessoal que estava na linha de frente, o suporte social, a presença, a pessoa do lado, ela tinha menos sofrimento emocional do que as pessoas que estavam isoladas em casa, que estavam com distanciamento afetivo, sem contato com outras pessoas, elas estavam mais doentes. Então, a gente tem na pandemia, eu vejo crescimentos, mas não crescimentos sem um grande sofrimento, sem uma grande dificuldade. E, principalmente, as pessoas mais vulneráveis, a gente tem que ter agora um cuidado muito grande, prestar atenção em estresse pós-traumático. Os idosos perderam gente, o luto foi uma das coisas que a gente teve que viver. E todo mundo conheceu gente que foi para o TI, que teve problemas, ou a própria pessoa teve o Covid, ou não teve, ou conheceu alguém próximo. Isso é um sofrimento. E aí, esse crescimento pós-sofrimento, talvez daqui a alguns anos a gente possa até falar, olha, teve um grande salto na humanidade, mas isso vai ser 2, 3 gerações olhando para trás, não a gente que está passando por isso. É a minha impressão também, professora, quando os historiadores contam a história, eles têm os marcos de era, né? Eu acho que a pandemia vai ser um marco de era, porque as transformações sociais que vão advir dela, a gente nem sabe ainda tantas quantas são, né? Mas a gente já vive exatamente, concordo com tudo que a senhora colocou, né? Eu vi, inclusive, no consultório, teve uma coisa interessante, porque eu comecei a ver pessoas não idosas, que estavam, assim, filhos de pacientes, inclusive, amigos. Brasília é uma cidade que tem muitos servidores, né, públicos, e o pessoal estava trabalhando muito mais do que costumava trabalhar. Estou falando de servidor que trabalha para valer, né? Mas, mesmo em casa, o pessoal estava trabalhando muito mais, muita gente adoecida por causa assim, não tinha mais hora. Então, como uma pessoa saiu da rotina, ela se desorganizou, ela trabalhava muito mais horas por dia, ela não tinha a divisão entre estar com a família, o horário de trabalho versus não trabalho. Então, todos esses desafios, a gente viu tudo isso. Agora, eu pessoalmente, aí é uma questão que eu acho muito pessoal, né? A gente já passou um tsunami, né? Eu não sei se vai vir outro tsunami por aí, mas se não, enquanto isso, eu vou continuar fazendo tudo o que eu puder para poder viver bem, poder cuidar de mim, cuidar dos outros, para a gente se fortalecer e com uma mentalidade de vamos para frente, que daquela lá a gente já passou. Porque senão, o nível de sofrimento, de angústia, de paralisia que isso dá, é horrível. Então, vamos para frente. Eu não acho, sinceramente, Otávio, não acho que a monkeypox vai ser como foi o coronavírus. Eu não acho que isso vai acontecer. Assim, espero que, como a gente vai ficar gravado no YouTube, alguém não recorte essa minha fala e mande para mim daqui a 2 anos.
para tirar sarro da minha cara, mas enfim, pode até ser uma esperança pueril, mas a gente tem que acreditar em alguma coisa para a gente se manter de pé. Assim, sabe aquela história do sujeito que vivia que a gente tem, né, no livro do Viktor Frankl, que é a psicologia do prisioneiro de Auschwitz, como é que o cara fica em pé, conseguindo estar vivo, dominando as coisas horrorosas que estão acontecendo para poder ter resiliência para prosseguir. E isso é muito de como a gente tentar se comportar. Eu sei que é um pouco romântico dizer isso, e eu não quero de forma alguma que pareça essa fala um desrespeito àqueles que sofrem, mas, de alguma forma, a gente tem que se proteger, se blindar e tentar ir em frente, porque é só o que a gente pode fazer. Agora, como profissional de saúde mental, a senhora deu um conselho valiosíssimo, né? Eu acho que é papel de todos nós que temos alguma percepção sobre saúde mental, ficamos extremamente atentos, né? Ficamos extremamente atentos sobre as ondas de propagação que vai acontecer. Uma das coisas mais, e dentro desse assunto eu vou só citar, porque não sei se todos conhecem, uma das coisas mais emocionantes que eu vi nos últimos anos foi a apresentação, naquele mesmo Brain de 2013, de um grupo de psiquiatras lá daí do Rio Grande do Sul, né, lá de Santa Maria, mostrando o trabalho que eles fizeram depois do incêndio da Boate Kiss, como que eles fizeram de ir nas rádios, né, fazer uma campanha massiva de propagação, de educação, de psicoeducação, para identificação precoce de estresse pós-traumático, de depressão, de ansiedade, e eles mostrando em números, né, o pessoal lá da Federal, o que eles conseguiram com isso. Então, assim, eu acho que é nosso papel ficar atento e olhar para o vizinho ali e falar, isso daí não é normal, precisa tratar. Mas eu, pessoalmente, acho que também é importante a gente ir para frente, sabe? Cultivar uma atitude de esperança, porque o que a gente vai fazer se não for isso? Muito bom, muito bom. A nossa ideia é não nos estender muito, embora as contribuições sejam enriquecedoras, a gente tem vontade de ficar conversando mais e mais, e tem uma lista de assuntos que eu gostaria de perguntar para vocês, que o grupo preparou aqui, mas eu vou trazer o final, então, o último, para a gente conversar e encerrar, que eu acho que é um assunto que abre bastante a ideia para encontros futuros, né? Na psiquiatria, quando a gente faz a formação, a gente aprende muito a questão do sigilo, a questão de não abrir a história daquele paciente, daqui a pouco liga o marido, liga a esposa, ou tu fala alguma coisa, o cônjuge chega em casa, o psiquiatra disse isso, o cara liga para tirar satisfação, né? Como você diz isso? Né? Só que no idoso a gente acaba abrindo bastante um espaço para a família, né? E às vezes as famílias são bastante empenhadas, genuinamente amorosas, assim, preocupadas. Outras vezes as famílias têm outros interesses, né? Então, como é que vocês lidam na psiquiatria geriátrica com essa inclusão familiar necessária e, ao mesmo tempo, que abre possibilidades também de algumas quebras de sigilo, alguns perigos, tá, na nossa prática? Eu acho que é pergunta excelente, né? Acho que nós, psiquiatras, geriatras, e provavelmente os infantis também, né? Os dois polos, a família faz parte. Eu costumo, geralmente, primeiro assim, eu ouço a família e eu entendo uma anamnese objetiva, e eu devolvo aquilo que a pessoa falou. Muitas vezes eu falo, eu gosto, quando o idoso, de primeiro atender o idoso, ouvir, conversar com calma, tempo tem que ter, quer dizer, não é nunca uma consulta de idoso, uma consulta de 15 minutos, meia hora, geralmente é de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes uma primeira consulta até de 2 horas, porque a gente precisa disso, quer dizer, a história do idoso, avaliar a queixa, o que fez ele procurar. Muitas vezes a família já vem contando uma história, eu escuto, eu falo, só que sempre tomar muito cuidado, o sigilo é do paciente, e a gente, nesse sentido, a não ser que tenha uma justificativa para uma quebra de sigilo, uma necessidade, esse sigilo tem que ser preservado sempre. E nessa hora, o que a gente pode fazer, às vezes acontece, por exemplo, você atende, depois exatamente como você falou, alguém liga, né? Ou então marca uma consulta para falar do pai ou da mãe. Geralmente eu ouço, converso, escuto, faço uma anamnese e eu vou fazendo a devolutiva em função do que a pessoa falou. Por exemplo, olha, você está me falando que sua mãe tem isso, quer dizer, sem trazer a consulta dela.
eu tento dar uma organizada, e muitas vezes o conflito são memórias diferentes. A gente lembra coisas com base nas nossas impressões. Se duas pessoas viajam juntas, contarem uma viagem 10 anos depois, vão ser viagens diferentes. E os conflitos familiares entram com mudança de papéis, nesse sentido, o Otávio falou um pouco antes, né? O filho cuidar do pai é difícil, ou então o pai envelhece, ele tem necessidades, a aposentadoria dos pais, e de certa forma a gente brinca que, mulher também, mas assim, a brincadeira que eu faço assim, quando o homem aposenta, né? Ele que trabalhava fora, era executivo, alguma coisa, de repente, empregada nenhuma fica em casa, porque ele começa a controlar o tempo da empregada, se a empregada entrou na hora, se ela saiu da hora, vira um inferno. O casal, ele tem que se restabelecer uma identidade, porque muitas vezes a identidade com os filhos, você tem a questão dos filhos saindo de casa, e aí eles vão te contar uma história, mas é uma história de alguém que não está morando lá, né? Quer dizer, tem vezes que você vai contar uma história de um filho que não está em casa, que não está convivendo no dia a dia, não está vendo. Então, tomar esse cuidado é importante. A anamnese objetiva, ela me dá dados que são necessários, mas eu vou escolher o que eu vou falar e com quem falar. A priori, o idoso, ele tem todo o direito de sigilo. Em alguns casos, a gente acaba precisando falar com a família, mas aí é a decisão de incluir a família. E essa decisão a gente faz como médicos, né? Numa necessidade, por exemplo, um caso que você tem mais, acho que tocou a questão sempre aquela coisa assim, eu conto para o idoso, o paciente, quem é o nosso paciente, que necessita participar do tratamento, e muitas vezes opinar. Tem vezes que ele pede, olha, eu preciso que você fale para o meu filho. Perfeito. Outros, ele fala assim, olha, eu não gostaria. A gente tem que respeitar um pouco, ouvir e perguntar. Eu converso muito, minha sala tem espaço para sentar o paciente, o marido, a mulher, ou quem for do lado, companheiro, os filhos, e se for o caso, dá para entrar e sair cadeira de roda. Quer dizer, eu tenho espaço para todo mundo na sala, para poder, exatamente, se for o caso, vamos sentar, conversar com calma e dar tempo para ouvir. Entender os papéis, entender a dinâmica da família, a gente como psiquiatra fazer essa leitura dos relacionamentos e das dinâmicas de como funciona é importante para poder permitir até conseguir achar uma conversa e uma escuta do outro, né? Realmente é um desafio grande, né? Porque eu faço de uma forma muito parecida com a senhora, professora. Eu tenho 5 cadeiras na minha sala, cadeira dobrável, né? Tenho um suporte de celular para fazer reunião com família, tem uma sala de Zoom que já fiz reunião com gente que não está no Brasil. Então, a gente sempre tem que incluir a família sempre que possível. Mas eu acho que tem... primeira coisa é o seguinte, imagine toda essa nossa prática de querer fazer muito bem feito num contexto de medicina suplementar de consultas rápidas ou no próprio Sistema Único de Saúde, onde nem sempre é possível isso acontecer, né? Então, assim, a necessidade de que a organização dos serviços possam contemplar esses espaços, né, de diálogo, de encontro entre as pessoas. Mas, objetivamente, em relação a esse assunto, que é um dos dilemas éticos mais importantes, eu acho, na prática da psicogeriatria, né, porque, fundamentalmente, isso está calcado na autonomia do idoso, né. Então, a primeira pergunta tem um perfil, né, aquele idoso tem autonomia ou não tem autonomia? Se o idoso tem autonomia, você tem uma situação muito delicada, porque vai valer para ele, tenha ele 90 e quase 100 anos, mas vai valer para ele a regra geral do Código de Ética, que diz que você só tem 3 situações em que você pode quebrar o sigilo, né, que é autorização expressa do paciente, determinação judicial e justa causa, né, e o filho querer saber o que como a senhora sabe, não é justa causa. Então, às vezes, tem esses embates assim e tal. E como o Eduardo também já disse, a gente, às vezes, faz as coisas de uma maneira muito bem intencionada, mas nem sempre a gente está sabendo dos bastidores, do que está acontecendo, às vezes de interesses escusos, né? Eu acho que todo mundo vai ter uma história para contar pitoresca de alguma coisa engraçada que aconteceu, algum caso bizarro, né? Os meus amigos costumam dizer que eu sou colecionador de casos bizarros, assim, nessas coisas, né? Mas, assim,
existem casos que são fronteiriços, porque, por exemplo, um paciente que tem demência e precisa ser implantado cuidado, muitas vezes, como outros tipos de transtorno mental, essa pessoa tem que ser protegida dela própria. Então, é uma causa justa, necessária de você envolver. E aí, eu acho que a senhora, quando falou muito bem em relação a como fazer isso, né? Porque a gente não pode jogar o bebê fora com a água do banho, de maneira que o idoso também cria um problema maior, né? Então, esse é um dos assuntos que, quando o Eduardo fez a pergunta, eu até dei uma risadinha, porque o que eu pensei naquela hora foi assim, você tem umas 8 horas aí para a gente sentar e conversar sobre esse assunto? Porque realmente é um assunto muito instigante, né? Eu acho que ele se alinha com tantas coisas que a gente vive na prática de pacientes geriátricos, né? Não é diferente é um dos grandes dilemas éticos, a preservação do sigilo. Aí eu vou colocar um tempero, por exemplo, né? O paciente te liga, né? Aí o idoso, você acompanha durante um tempo, aí o filho te liga e fala, eu quero cópia do prontuário da minha mãe, porque eu quero que ela passe numa perícia de isenção de imposto de renda. Falo, tá, mas a sua mãe já está, por exemplo, você acompanhando o paciente ou não, né, no momento atual, assim, tudo bem, mas a sua mãe não está curatelada, né? Não está. Então, tecnicamente, ninguém tem legitimidade para te pedir esse prontuário, mesmo que seja em benefício da pessoa. Você não pode entregar, né? Então, e é delicado, como é que fala um não desse, né? Difícil. Agora, eu quero só acrescentar uma coisa, que é o seguinte, quando eu era só médico, quando eu era só geriatra e trabalhava com isso, eu tinha uma visão dessas coisas. Quando eu me tornei policial civil, que eu tive que ir para a academia de polícia, aprender umas coisas, coisa de polícia, você passa a fazer parte da comunidade de segurança que tem um outro mindset. E você começa a ver as coisas, né? Você começa a conversar com o delegado do idoso, promotor, e você começa a ver um outro lado de algumas coisas que muitas vezes na prática de nossos consultórios a gente nem desconfia. Então, de uma maneira geral, o médico precisa ser mais assim, de uma maneira geral, né? De uma maneira geral, eu acho que o médico precisa ser mais safo, porque os colegas me procuram, às vezes, para discutir casos, e aí eu observo algumas coisas, olha esse ponto, olha esse ponto, olha esse ponto, né? Aqui em Brasília, eu sou diretor de Ética e Defesa da Sociedade de Geriatria, né? E aí eu fiquei com uma espécie de... Eu gosto muito desse trabalho de estar com os colegas discutindo isso, para ajudar a resolver esses imbróglios, né, que acontecem. E aí eu ouço muitas histórias, e tem um monte de história que é super perigosa do médico se meter em roubada sem estar sabendo. E não é nem porque está revelando segredo, é porque está dando, assim, elementos, às vezes, para uma coisa escusa acontecer. Então, resumindo, né, para não alongar muito, né, já alonguei bastante, mas, assim, são realmente desafios éticos, desafios de conduta, e que é muito legal a gente ter esse espaço de conversa entre nós, né? Porque são desafios que todos nós vivemos, né? Graças a Deus que eu tenho pessoas da minha confiança e médicos muito melhores do que eu que podem me ajudar a entender coisas e a gente pensar junto, né? Mas tem casos assim, olha, eu vou fazer um livro, eu já tenho até capítulo de livro com nome de histórias pitorescas de coisas que aconteceram, crônicas, assim, dá para escrever um livro de crônicas. Bom, então acho que a gente vai concluir a nossa atividade, apesar dessa vontade de continuar discutindo. É muito rico a gente poder se conectar, assim, né, pessoas de todo o Brasil e discutir durante quase 2 horas aí, um pouco menos, né, 1h30, de assuntos que nos apaixonam tanto. Talvez possamos fazer uma outra atividade sobre ética em psiquiatria geriátrica no ano que vem. Já fica como uma sugestão. Bom, então eu vou agradecer muito aos nossos palestrantes, a todos os participantes que se conectaram hoje, e aos participantes do futuro também, né, os do presente, e aos que vão assistir essa palestra, essa atividade no YouTube. Então, desejo uma boa noite a todos, e não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez. Então tá, acho que podemos encerrar a nossa atividade. Eu quero só falar uma coisa rápida. Dica de um livro, O Psiquiatra em Conflito.
Ele é resultado do doutorado do Gustavo Castellana lá do Nufor, e tem várias dessas situações éticas muito legais nesse livro, vale a pena. O Psiquiatra em Conflito, é muito bom. Psiquiatra em Conflito. Muito obrigado. Então tá, desejo a todos uma boa noite e até a próxima, espero que possa ser em breve. Lembrar a todos também o nosso próximo evento, né? Uhum. Que é sobre... Pode falar. Não, pode falar, você pode lembrar o pessoal. Que é sobre síndromes parkinsonianas, né, no paciente idoso, dia 6? 5 vai ser o primeiro dia. Isso, 5, dia 6 e 8 da semana, então na semana que vem. Muito obrigado e um abraço. Obrigado. Valeu, Boa pessoal, muito noite. obrigado. Tchau. Foi ótimo. Foi Tchau, ótimo. gente. Boa noite. Boa Prazer. noite, obrigada.